Então você decidiu dar um salto e aprender análise de dados ou ciência de dados. Antes de tudo, parabéns, porque esse é o primeiro passo. Mas você está desenvolvendo hábitos da melhor maneira possível para te ajudar a se destacar na sua carreira? Conforme você cresce, naturalmente você adquire maus hábitos. E não é proposital. Lá nos primórdios, quando você nasceu, você veio ao mundo com bons hábitos, mas isso foi se perdendo ao longo do tempo. Isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo e provavelmente está acontecendo com você também. Agora, o que você precisa fazer é uma engenharia reversa desses maus hábitos. Isso precisa ser feito hoje. Vai refletir positivamente lá na frente a decisão que você tomar hoje. E nesse vídeo vamos falar sobre isso, como construir melhores hábitos para se atuar como analista de dados ou cientista de dados de forma com que você tenha sucesso. Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Data Marketing, eu sou o Luan e eu estou muito animado para poder cobrir esse tema. Eu escolhi esse tópico hoje porque alguém que começou ali sozinho, a estudar por conta própria análise de dados, eu tenho muita propriedade para poder dizer que existem sim maus hábitos e que te atrapalham na jornada de aprendizagem. Eu trabalhei bastante na melhoria deles e felizmente agora eu tenho poucos maus hábitos. E eu tô olhando para trás e hoje e vendo o quão importante foi eu ter mapeado isso ao longo do tempo e ir trabalhando isso. Eu realmente gostaria que alguém tivesse me dado essa dica lá no início, porque hoje eu consigo ver o benefício de não ter esses maus hábitos e o que isso me traz de bom. Então, antes de entrar no conteúdo em si, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva e também compartilhe esse vídeo aqui com aquele seu amigo, porque eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar. As dicas que eu vou falar nesse vídeo vão ajudar bastante, principalmente para a carreira de análise de dados e de ciência de dados. E se você ver algum tema que ainda não tem disponível aqui no canal, ou alguma dúvida, alguma coisa assim que você queira alguma ajuda, comenta aqui no vídeo o que você espera ver nos próximos vídeos para poder eu conseguir gravar um conteúdo mais direcionado para isso. Eu literalmente leio todos os comentários que vocês colocam aqui e utilizo isso para poder criar o conteúdo. Esse canal aqui é para vocês, então vá lá e comenta. E vamos lá! O primeiro hábito que eu gostaria de falar aqui é planejar com antecedência. Eu vejo muitos analistas de dados e cientistas de dados júniores, que estão começando a carreira agora e que querem começar indo direto para a parte do código, querem começar a escrever o código ali sem nem menos pensar nas etapas que estão por vir. Seja na lógica, ou seja, o que de fato eles precisam entregar como valor. Eu lembro quando eu estava começando a codificar, eu queria construir um dashboard e um estudo, e eu pensava assim, eu preciso descobrir o que eu tenho que fazer à medida com que eu for fazendo. Embora isso seja uma mentalidade necessária, especialmente se você está começando ali na carreira, é muito importante dar um passo atrás e pensar ali realmente sobre o quadro geral do seu projeto ou da sua demanda, aquilo que você precisa entregar. E como é que você faz isso? A gente precisa pensar da seguinte forma: o que eu estou construindo? Mesmo que seja apenas para poder fazer uma análise rápida ou um projeto pequeno, vale a pena você pensar em qual é o objetivo daquela demanda ou daquele projeto que você está desenvolvendo. E em seguida pensar na estrutura desse projeto, o que vai ter nesse projeto. Se for um dashboard, o que vai ter num dashboard. Se for uma análise, o que vai ter nessa análise. Quais indicadores você vai precisar juntar para entregar alguma coisa. Também é importante você pensar como aquele projeto que você está fazendo hoje vai ser utilizado no futuro. Porque quando você faz isso, você acaba trazendo mais uma percepção da importância e também da maneira como você vai construir aquele projeto. Isso vai lhe poupar enormes dores de cabeça. Porque se você tiver que voltar e refazer algo que você já tinha feito porque fez de uma outra forma no início do projeto, isso vai te trazer muito retrabalho e vai fazer você gastar mais tempo para poder entregar aquela demanda ou aquela análise. A dica que eu dou é pensar no seu projeto ali como se fosse um roteiro. Um roteiro ele tem ali início, meio e fim. E o interessante é que depois que você cria o seu projeto pensando num roteiro, numa história que seria contada, você consegue fazer isso de forma mais natural nos próximos projetos. E é muito importante você ter um entendimento completo daquilo que você vai construir antes de mergulhar de cabeça ali no código e partir de fato para a parte de criação.
Mas também tome muito cuidado para você não ficar naquele planejamento excessivo. O que é planejamento excessivo? É quando você fica planejando, desenhando formas de fazer alguma coisa, ideias e tal, e acaba não botando em prática. Então você precisa achar o equilíbrio entre o planejamento com antecedência e também não planejar demais. Você precisa achar o meio termo, de forma que você consiga mensurar algo que precisa ser feito, da maneira ideal que precisa ser feito, mas que também não gaste tanto tempo assim para poder botar em prática aquilo que você planejou. E o próximo hábito que eu quero trazer para você aqui, o hábito de número 2, é o que você deveria fazer bem no iniciozinho também, assim que você já tiver ali o seu planejamento pronto, que é estabelecer uma rotina. Você precisa, antes de mais nada, entender qual é o horário que você mais performa. Algumas pessoas conseguem ter uma maior produtividade na parte da manhã, outras na parte da tarde, outras até na parte da noite. E não se preocupe porque não existe resposta correta. Cada pessoa tem o seu período de maior foco e concentração. E quando você identifica qual é o seu período de maior foco, maior produtividade, você vai designar de forma que você crie uma rotina as demandas ou as análises mais complexas para aquele horário que você tem melhor performance. Tá? Então faça isso porque vai fazer muita diferença. Deixa eu saber como que é o perfil de vocês, se a galera tá mais para a parte da manhã, para a parte da tarde ou para a parte da noite. Comenta aqui qual que você acaba tendo mais produtividade, mais foco no resultado. Por mais que você ainda não estivesse atuando hoje com análise de dados, se você tiver na sua profissão hoje, você consegue performar melhor de manhã ou de tarde? Ou até mesmo à noite? Comenta aí para eu saber. E eu gosto de ter uma rotina estabelecida, né, dessa forma, porque eu acabo destinando aquele meu horário de foco para as atividades mais complexas e acabo evitando que também tenha distrações, né? Se eu tenho algo que precisa ser resolvido num dia, eu já sei qual é o meu horário de performance, eu acabo designando ali maior parte do meu tempo para poder resolver essas coisas mais urgentes. Meu período geralmente é o período da tarde, assim, é onde eu consigo entregar muito mais. Então eu deixo para resolver no início do dia as demandas de menor complexidade e no final da tarde ali eu já começo a fazer as demandas que eu preciso entregar com mais complexidade, as demandas que precisam de mais pensamento ou de mais raciocínio lógico ou alguma coisa assim do tipo. E o terceiro grande hábito que eu entendo que faz muita diferença e que a gente precisa aprender a lidar com ele é saber priorizar as demandas que vão impactar nas demais. Por exemplo, se eu for criar um dashboard, antes de eu criar um dashboard, eu começo a trabalhar ali a fonte de dados e eu só vou iniciar a criação de uma tabela, de um gráfico que seja apenas depois que eu tiver certeza que a minha fonte de dados ela está confiável, que não tem dados errados e que não vão me atrapalhar lá na frente. Então essa é a etapa que eu perco mais tempo, é analisando ali a fonte de dados no caso de uma demanda de criação de dashboard. Porque imagina só, se você vai trabalhar com dados e você está com os dados errados, você vai tirar conclusões erradas e todo o trabalho que você fez a partir daquele momento ali será feito em vão. E aí você vai perder mais tempo para poder refazer tudo aquilo que você já tinha, de certa forma, gastado uma energia para fazer. E ainda vai fazer com mais raiva, né? Porque você está fazendo alguma coisa e que, na verdade, já era para você ter feito, né? É muito ruim isso. Então gastem tempo priorizando as demandas que vão impactar outras. Se você tem uma demanda que vai gerar um impacto em outras, priorize e resolva essa demanda. Não só as demandas que têm menor ou maior complexidade, como eu mencionei no hábito 2. Você precisa ter um equilíbrio entre esses dois hábitos para você conseguir ter a melhor performance possível. E uma coisa que eu costumo fazer também com relação a essa priorização é botar comentários, né? Se eu estiver fazendo código, eu acabo botando comentário em código, mas se eu estiver apenas fazendo demandas que não envolvem código, eu anoto onde eu comecei, as hipóteses que eu já testei, que eu já vi que não deram certo, para que numa outra tentativa, no dia seguinte, eu consiga atuar em cima dessas análises ou dessas hipóteses sem ter retrabalho, né? Sem ter que fazer algo que eu já fiz. Pode parecer bobagem, mas a nossa mente é traiçoeira, cara. Você vai fazer uma análise hoje, vai testar alguma hipótese hoje, e amanhã você vai pegar aquela mesma análise para testar outras hipóteses, e se você não anotar o que você já fez, o caminho que você parou, o que você já viu que deu certo ou não, você vai acabar fazendo de novo.
e isso faz com que você perca tempo. Então é importante tomar essas notas, fazer esses comentários, principalmente quando você for lidar ali com o código. Isso nos leva para o quarto hábito. O quarto hábito é fazer uma lista das coleções de códigos. E o que dá para você fazer com isso? Quando eu estava aprendendo a codificar, fazer meus scripts de dados, eu percebi que muita coisa que eu estava fazendo em um projeto, ele era aplicável a outro projeto, que eu só precisaria fazer uma adaptação. Eu poderia aproveitar aquela lógica, aquela estrutura de código para poder utilizar em outro projeto. E eu pegava essas estruturas de código, fazia uma pasta apenas com documentos relacionados a estruturas de códigos de projetos, deixava lá bonitinho. Quando eu estava em algum projeto, me passava pela cabeça que eu já tinha feito algo semelhante àquilo. E aí eu abria essa pasta de códigos, entrava lá e conseguia resgatar e só fazia ali umas adaptaçõezinhas para poder conseguir entregar ali o projeto de forma mais rápida. Isso me ajudou demais. Eu tenho certeza que se você estiver fazendo tudo documentado certinho, adicionando os comentários também no código, vai acelerar o processo de entrega das suas demandas e eu tenho certeza também que vai melhorar a qualidade. Então, você atuando em cima desses hábitos, você vai ser um profissional muito mais produtivo. E pessoal, esses são os hábitos que eu gostaria de ter recebido no passado, no início da minha carreira, e que ao longo do tempo eu fui tomando conta da importância de trabalhar em cima deles. Eu espero que isso ajude de verdade nessa sua jornada de aprendizagem e que você possa se inspirar também e começar já de imediato a botar em prática alguns desses hábitos, porque eu tenho certeza que isso vai agregar muito na carreira de vocês. E eu agradeço você que ficou aqui até o final do vídeo e curte aqui para entender que faz sentido gravar mais conteúdos como esse, porque eu uso essa métrica de curtidas para poder entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo para eu conseguir criar conteúdos semelhantes. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!